Boa noite. Mais um Jesus Expresso para você, para mim, para nós. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, em que muita gente desconhece, sobre laços entre almas e a libertação entre laços de alma, em que muitos precisam conhecer para poder se libertar de situações em que não sabem um porquê que acontecem na vida de cada um de nós, coisas que são desagradáveis e que não queremos mais que aconteçam em nossas vidas. Bom, nós vamos falar hoje, abrir o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. É importante que você acompanhe para que você possa entender melhor determinadas coisas que acontecem na nossa vida, na vida de cada um de nós, todos nós, em que nós precisamos desfazer esses laços de alma, laços de almas que precisam de libertação. Amém? Bom, você que já está com a sua Bíblia aí aberta, né? Gênesis 2, capítulo 2, versículo 24. Você que já pegou a sua Bíblia, compartilhe com sua família, seus entes queridos, os seus amigos, aquelas pessoas que você sabe que precisam de uma libertação e nem sabe que precisam de libertação. Bom, já abriu aí Gênesis 2, 24. Gênesis 2, 24 fala assim. Vamos lá, diz assim: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Bom, assim diz a palavra de Deus em Gênesis 2, 24 e 25. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar agora, pedindo, Senhor, que a tua mão poderosa, o teu amor, tua graça e misericórdia venham sobre essas vidas que estão agora participando desta palavra abençoada, para serem libertos de laços de alma que ainda existem em vidas e que precisam ser desfeitos, cancelados e anulados para a glória do teu nome, para a glória do teu reino. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom, nós vamos falar hoje sobre relação sexual. O pacto que acontece de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Como nós lemos em Gênesis 2, 24, deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à mulher e os dois se tornarão uma só carne. Uma só carne. Bom, embora pessoas não saibam o que está acontecendo, ela se torna com o outro, pois, uma só carne. Se torna com o outro um único físico que envolve a dimensão da alma e do espírito e do corpo. O homem é trino: corpo, alma e espírito. Diga comigo: corpo, alma e espírito. Muitos pensam que a relação entre um homem e uma mulher é muito mais, é uma simples relação, é um simples envolvimento momentâneo, mas não é nada disso. Muito pelo contrário, muito mais do que isso, muito mais do que isso. Muito mais que só uma união de corpos e troca de prazeres. Então, no ato sexual, o corpo, essa carne que está aí,
cobrindo o seu esqueleto e o seu espírito também, é a carne, o corpo também, né? A carne está, neste ato momento, se saciando, tendo prazeres com parceiros, choques, descarregando hormônios do prazer. E aí é aquilo que todos gostam, e Deus fez isso para o homem e para a mulher. Deus colocou essa união entre o homem e a mulher para que o homem, além de desfrutar da sua esposa e a esposa desfrutar do seu marido, e também se multiplicar. E também houve uma ordem de Deus: crescei e multiplicai, para aumentar a população e assim começar a crescer herdeiros, né? Filhos, filhas, netos e por aí vai. A alma está profundamente mergulhada nas emoções e sentimentos, ficando imprimido na alma esses momentos, emoções e sentimentos. Tudo isso começa a acontecer entre uma relação entre um homem e uma mulher. O espírito, eu falei aqui agora que o homem treina o corpo, a alma e o espírito. Então eu defini o corpo, a alma e agora o espírito. O espírito acontece numa transferência de espíritos no ato sexual. Bom, todo ato sexual é um pacto que é feito entre um homem e uma mulher. Um pacto de sangue. Um pacto de sangue. Gênesis 2:24 diz que quando o homem se casa com a mulher, torna-se os dois uma só carne. Mas Jesus também falou em Marcos 10, de 7 a 8. Acompanha lá comigo. Marcos 10, de 7 a 8. Eu sei que é bom de Bíblia, então vamos lá. Marcos 7. Marcos 10, de 7 a 8. Diz assim: Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 7. Diz assim: por isso deixará o homem e seu pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Muito bem, Jesus também, nos evangelhos, afirmou que quando um homem se une a uma mulher, se tornam uma só carne, uma só carne. Jesus fala e retifica aquilo que foi escrito por Deus, determinado por Deus, a ordem de Deus, estabelecida por Deus, entre a união entre um homem e uma mulher. É uma aliança de sangue. A ciência já provou que todo ato sexual tem derramamento de sangue por meio de exames microscópicos. Já foi comprovado isso. No casamento, este ato é abençoado por Deus. Abençoado no casamento, quando é selado, abençoado, consagrado a Deus, é abençoado. Diga glória a Deus. Essa aliança, não, quando é abençoada por Deus, não pode ser tocada por Satanás, pois essa união é abençoada por Deus. Por isso, todo ato sexual fora da aliança de casamento selada por Deus é pacto de sangue com Satanás, por intermédio de espíritos imundos, que são de prostituição, fornicação, adultério, incesto, estupro e por aí vai. Toda união entre homem e mulher, ou até entre pessoas do mesmo sexo, em que acontece uma união fora do casamento. O sexo passa a ser dominado pelo diabo. O sangue está no sêmen. Conforme Gênesis 3,16, o teu desejo, diz assim,
O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Este é o padrão de Deus bíblico. Quando fora deste padrão há uma atadura iníqua, ou seja, um ligamento, aquilo que prende um ao outro na iniquidade. Mesmo sem ter consciência disso, o homem passa a ser o cabeça da mulher e a mulher passa a ser o corpo do homem como resultado de toda a relação sexual. Quando esta união sexual acontece fora de uma aliança de casamento, em casos como fornicação, adultério, prostituição, incesto, estupro, homossexualidade, enfim, toda forma de perversão, como fica? Cada relação sexual tem casos assim. Em casos assim, tem o poder de transferir para a mulher o número de demônios recebido através de cada relação sexual e com o homem também. Da mesma forma, um grande número de espíritos imundos tem trânsito livre nessas vidas. Vamos ler Marcos 5, de 1 a 9. Marcos 5, de 1 a 9. É bom a gente ler a Bíblia, que nós estamos falando tudo com base bíblica. Base bíblica. Amém? Sobre a cura de um endemoniado de Gesareno. Alguns falam Gadareno, outros falam Gesareno. Bom, vamos ler então do 1 ao 9. Diz assim: Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gesarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem. Vou botar o óculos para ficar melhor. Um homem possesso de espíritos imundos, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Por quê? Tendo sido muitas vezes preso em congrilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus o Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntaram-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Aqui podemos ver que esse homem não tinha um, nem dois, nem três, nem 10. Legião quer dizer 6.000 demônios. Tinham 6.000 demônios no corpo daquele homem. O corpo, o espírito, não precisa de espaço, muito espaço, ele vai acumulando, enchendo um atrás do outro. E isso fica. Por isso, nós estamos dando esse exemplo aqui de um homem que já tinha pecado tanto, transgredido tanto em sua vida, que ele acumulou uma legião de demônios, uma legião, ou seja, uma legião de soldados romanos correspondia a 6.000 homens. Então, a legião corresponde a 6.000 homens. Muito bem. O que acontece é que é a mesma coisa que continua acontecendo com as vidas e as almas que pecam desbragadamente, sem se importar e sem se arrepender, e vai pecando, só vai dando habilitação a muitos e muitos demônios. É simples fazer o cálculo, enquanto os demônios foram se somando em uma pessoa, depois de todas as transferências recebidas
das relações sexuais pecaminosas fora da aliança e do casamento. Mesmo aqueles que se casam e não fazem um desligamento de almas poderão ter problemas com a influência desses espíritos que foram transferidos. Mesmo aqueles que já fizeram um casamento, já se uniram, um homem e uma mulher num casamento, mas se não fizeram um desligamento da alma, quebraram, cortaram, cancelaram esses laços de alma, aquilo ainda fica imprimido na memória, nos sentimentos, nas emoções das pessoas. E volta e meia, aquilo vem de volta, a lembrança, as emoções, ou até nos sonhos, em muitas situações que as pessoas ficam se perguntando por que isso acontece ainda comigo. Volta e meia eu sonho com fulano, volta e meia eu fico pensando em ciclano, ou nele, ou nela. Então, aí está a chave da porta para sair dessa prisão. Coisas que você não quer nem se lembrar mais, vem de volta à mente, à memória, às emoções, os sentimentos, e aquele ciclo fica acontecendo, lembranças, situações que você nem quer se lembrar mais, às vezes não é nem sonhos, são pesadelos. Então, isso tem influência, muita influência naqueles que ainda não se desligaram, ainda não se descontaminaram de antigas relações, antigos envolvimentos, antigas situações que já viveram em seu passado, sua história de vida, e precisam desse desligamento. Amém? Bom, infelizmente está acontecendo, as pessoas falam, isso é incompatibilidade, quando as pessoas começam a brigar entre si, já não aguentam mais um com o outro. Infelizmente, isso acontece com muitas pessoas. E aí ficam falando, é incompatibilidade de gênero. Mas isso não é incompatibilidade de gênero, é incompatibilidade de demônios que brigam por territórios na vida do casal. De repente, sem entender, está pensando em um antigo namorado ou antiga namorada, numa antiga situação que já viveu, já não quer mais nem pensar sobre isso, mas vem sem você puxar, sem você querer lembrar, mas vem de repente no seu pensamento. Ou até em sonhos, isso acontece. O que acontecia no namoro, sem limites, as pessoas que se envolveram também em test drive, né? Muitas pessoas já passaram por isso, antes do casamento, antes do relacionamento, achando que não tem nada a ver, que não tem problema nenhum, mas existem problemas espirituais, existem problemas de laços de alma, laços de almas que são, ficam na memória, ficam ainda na lembrança e precisam ser desligados para que isso não aconteça mais. Dentre os casos que conhecemos, lembro de uma irmã que procurou pastor para a libertação. Ela sabia que ela precisava de libertação e falou agora que estava casada e não podia voltar mais à sua cidade natal. Desculpa. Pois cada vez que pisava lá naquela cidadezinha, onde ela teve muitos envolvimentos, onde ela teve envolvimentos com pessoas que não saem da lembrança, da memória, ela falou com o pastor, pastor, eu não consigo, uma vez que eu piso na minha cidade natal, me dá uma vontade imensa, incontrolável, de voltar a ver aquela pessoa, de voltar a estar com aquela pessoa. Isso me atormenta, isso me atrapalha, me incomoda, eu já não quero mais pensar, já não quero mais viver essa situação, mas aquilo vem sem eu pensar, vem como uma invasão, um tormento na minha mente, e isso me incomoda muito, eu não quero mais pensar nisso, nem agir assim, porque agora eu estou casado, bem casado, sou uma mulher fiel ao meu marido, e isso não quero mais para mim. Ela falou.
E o pastor, como conhecia o que estava acontecendo com ela, falou, olha, você precisa fazer um desligamento dessas situações que você já viveu, de tudo isso. E aí o pastor fez uma oração muito precisa, incisa, nesta situação, nessa área da vida dela. E aí ela não teve mais esse problema. Ela passou a voltar à cidade natal e aquela perturbação não acontecia mais. Então, os demônios perturbam. Territórios que ele quer possuir de novo. Territórios são pessoas. Território que ele quer possuir de novo, que já teve direito ali, e como não tinha sido desligado na alma, aquilo ainda perturbava aquela pessoa. Toda relação sexual é também uma ligação no espírito, a alma e corpo. Por mais que as pessoas se distanciem após um rompimento de um relacionamento, ainda tem em sua alma forte ligação emocional pelos laços da alma estabelecidos nas relações sexuais que tiveram. Assim, é necessário confissão, desligamento das almas desses pecados ao Senhor. Em arrependimento, se possível, fazer uma lista, lembrar das pessoas que já tiveram envolvimento, relacionar e ali começar a fazer uma oração em cima daquelas situações que já viveu, aqueles momentos que já viveu, e se desligar no mundo espiritual, pedindo perdão pelos pecados, que a palavra de Deus diz, quando nós confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados confessados. Então, tem pessoas que se casam e acham que não tem mais motivo, ou precisam se desligar de situações antigas que já viveram, e aí passam a ter momentos na atual vida, já consertada, alinhada com Deus, justificada pela palavra de Deus, em que ainda tem situações que não são desagradáveis e precisam fazer esse desligamento da alma. Amém? Confissão, desligamento das almas, dos pecados antigos que não foram ainda confessados, porque as pessoas às vezes esquecem de determinadas situações que já viveram e acham que não precisam. Então tem que confessar os pecados atuais, mas os que ainda não foram confessados, esses ficam ali ainda com direito e habilitação do inimigo de atuar nas vidas, tá? Não, eu tenho um caso em que aconteceu comigo, lá num círculo de oração, onde tinha uma senhora que era do círculo de oração, estava todo dia comigo, orando, e ela era uma mulher que tinha sido casada durante muitos anos, e ela de cabelo branco ainda. E aí, um dia na oração, após a oração, ela me relatou uma situação em que ela vivia anos e anos e anos, sendo atormentada pelo ex-marido. Era um casamento normal, era um casamento abençoado por Deus, mas aquela ligação de alma, depois do marido morto também, acontecia muito isso, várias vezes. O ex-marido falecido vinha e sentava na cama dela, ou seja, não era ele, era um demônio transfigurado. Sentava e conversava com ela muitas e muitas vezes, em sonho, né? E aquilo atormentava aquela senhora. E ela um dia me relatou, pastor, por que tem coisas que estão acontecendo comigo, vem acontecendo há anos comigo, meu marido já faleceu há mais de 10 anos, e eu ainda continuo sonhando com ele, parece que é real, parece que eu estou vivendo aquilo ainda hoje, parece que ele está vivo. E ele vem todas as noites, muitas noites, ele vem, senta na minha cama e conversa comigo. Eu falei, minha senhora, é o seguinte,
como foi o seu relacionamento com o seu marido. Foi um relacionamento muito bonito, pastor. Foi um relacionamento muito amigável. Eu amava e ele me amava também. Eu era um marido dedicado. Ele era um marido que bom pai para os meus filhos. E esse marido, ele faleceu um dia, né? Ele ficou doente e faleceu. Ele não era nem convertido também, mas o que está acontecendo é o seguinte, em que ele ainda vem me visitar nos sonhos à noite, senta na minha cama, conversa comigo como se fosse real. Eu não aguento mais essa situação, me incomoda isso. Eu falei, olha, o que está acontecendo, eu expliquei para ela o que estava acontecendo com ela na vida espiritual dela. Os laços que ainda não tinham sido cancelados, renunciados, e tudo aquilo que ainda dava direito e habilitação para que ele estivesse ali ainda ligado a ela, fosse cancelado. Inclusive, ela me relatou, as roupas dele ainda estão lá no armário, direitinho, arrumadinha. Então, as roupas dele, tudo que era dele, de vez em quando eu pego aquelas coisas e olho e sinto o cheiro ali do perfume, da presença dele. E aquilo fazia com que o inimigo se transfigurasse com o marido daquela senhora e voltasse ali para conversar com ela. E ela achando, pensava, imaginava que era o marido dela que vinha. E não era o marido dela, era um demônio transfigurado, com direito e habilitação para atormentá-la. Um dos nomes dele é Atormentador. Então eu falei para ela, olha só, o que nós vamos fazer aqui é uma oração específica, uma operação em cima desta situação que você está passando, vivendo, sendo atormentada, para que isso não aconteça mais. E foi o que nós fizemos. Inclusive, falei para ela, olha só, o que você precisa fazer é pegar todas essas roupas dele, que ele não vai usar mais porque ele não está aqui, né? Pega todas essas roupas dele, faz uma doação. Faz a doação, dá para quem precisa. Roupas novas, roupas bonitas, roupas boas. Dá para quem precisa. Abençoa, como está, Senhor, está aqui, estou abençoando uma pessoa, vou abençoar pessoas que precisam e desfaz. Tira tudo aquilo que é roupa dele, que ainda faz lembrar o cheiro, o perfume, né? Todas as situações em que você tem ainda na sua casa que pertence ao falecido, você pega e faz uma doação. E aí fiz aquela oração com ela. Uma oração desligando tudo aquilo que envolvia o relacionamento, todos os momentos, tudo aquilo que ela lembrava e tudo aquilo que ela às vezes sentia quando olhava para a roupa dele, para sentir ali o perfume e a presença dele pelas roupas, coisas que não são de Deus, né? Uma saudade é uma coisa, mas queria ficar ali olhando para aquilo, fulano, meu marido era tão bom, minha esposa era tão boa. Isso acontece tanto de um lado quanto para o outro, do lado do homem e do lado da mulher também. E aí a pessoa, quando começa a ficar muito apegada a esta situação dessa vida que já não existe mais, pode estar viva, pode estar morta, que não existe mais, chama de novo e fortalece o laço que ainda existe e vai se perpetuando esse laço e aquilo não sai da memória. Isso até impede a novos relacionamentos futuros em que a pessoa, às vezes, eu não consigo me envolver ou gostar de alguém como eu gostava de fulano, como eu gostava da minha esposa, como eu gostava do meu marido. Isso acontece muito. E as pessoas, às vezes, se fecham e não se abrem para novos relacionamentos, para serem felizes, e ficam ali presas, amarradas a laços de alma antigos e que
não sabem por que isso acontece. Mas são impedimentos, são barreiras que precisam cair, laços que precisam ser cortados, desligados, para que esta situação não aconteça mais. Então, caso você precise fazer essa quebra de aliança, esse cancelamento dessa aliança que foi feita no seu passado, com alguém que você já se envolveu, com quantas pessoas você já se envolveu, seja homem, seja mulher. Geralmente, isso acontece muito com homens e com mulheres também, que gostam muito de se envolver e acham que não tem nada a ver, que não tem problema nenhum, mas existe um problema de laços de alma, e aquilo fica, enquanto não é cancelado, fica ali atormentando a pessoa. No Salmo 32, versículo 5, diz assim, Salmo de Davi, diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade. O que é iniquidade? O que é iniquidade? Eu vou dar uma definição de iniquidade. É o indivíduo, uma pessoa, seja homem ou seja mulher, que já está acostumado a pecar. Já está acostumado a pecar. E nessa condição de pecador, não sabendo as consequências do pecado, não sabendo nem conhecendo o que esse pecado pode refletir, não só na vida atual, mas também no futuro, para possíveis relacionamentos e problemas que virão, continua pecando. Então, essa é a definição de iniquidade. É o indivíduo que está acostumado a pecar, não se importando mais com as consequências. Não se importando mais com as consequências. E não tendo vergonha de cometê-los. Preste bem atenção o que é a iniquidade. O indivíduo que já está acostumado a pecar. Peca desembragadamente, sem se importar com o que está fazendo, e ainda acha que faz porque quer, faz porque gosta, faz porque aconteceu, sem se guardar, se frear de delitos espirituais, delitos, transgressões da lei de Deus, e depois tem consequências. Depois tem problemas e não sabe o porquê que aqueles problemas estão acontecendo na sua vida. Ele não se importa mais com as consequências. É a pessoa que trai um ou outro, namorado, casado, adultera,